A paz do Senhor a todos, espero que todos estejam bem. E vamos para mais um estudo da Palavra do Senhor. E hoje o estudo se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 32. O título desse capítulo diz: Senaqueribe invade Judá e Deus destrói o seu exército. Mas nesse estudo eu coloquei um título: Estamos em guerra. E é o que nós estamos, irmãos. Então nós vamos ler no livro de 2 Crônicas 32, do versículo 2 ao 8, e depois do 19 a 22. Vamos lá? Então vamos lá. Versículo 2. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha, e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com seus príncipes e os seus varões, para que se tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se juntou, que tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra, dizendo: porque viriam os reis da Síria e achariam tantas águas. E fortificou e edificou todo o muro quebrado até as torres, e levantando o outro muro para fora, e fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. E pôs oficiais de guerra sobre o povo, e ajuntou-os a si na praça da porta da cidade. E falou-lhes ao coração, dizendo: esforçai-vos e tende bom ânimo. Não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Agora nós vamos para o versículo 19. E falaram do Deus de Jerusalém como dos deuses dos povos da terra, obra das mãos dos homens. Porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu a todos os varões valentes e os príncipes e os chefes no arraial do rei da Síria. E este tornou com vergonha de rosto a sua terra. E entrando na casa de seu Deus, os mesmos que saíram das suas entranhas o mataram ali à espada. Versículo 22. Assim, livrou o Senhor a Ezequias e aos moradores de Jerusalém da mão de Senaqueribe, rei da Síria, e da mão de todos e de todos os lados os guiou. Glória a Deus pela tua palavra, Senhor. E nesse estudo que eu coloquei o título de Estamos em Guerra, nós também estamos em guerra, irmãos. Naquele tempo era o rei Ezequias contra Senaqueribe. Hoje em dia somos nós contra as forças malignas, contra as intenções do inimigo, contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa família. E vamos lá, vamos fazer a evolução do estudo. O rei Ezequias, ele soube que o rei da Síria ia atacar Judá. E o que eles fizeram? Isso se encontra no versículo 4 até o 6. Ele juntou as pessoas ali e elaborou estratégias. As estratégias elaboradas foram tapar as fontes e reforçar os muros, restaurando os muros também, protegendo ele e o povo, fechando as brechas contra o inimigo. Então, eles fizeram o quê? Elaboraram estratégias para se protegerem. E a cidade, ela se preparou. Ela se preparou para o ataque, se armou. E espiritualmente, ele falou com o povo para confiar e ter fé em Deus. E nós temos que também fazer isso, irmãos. Nós temos que nos proteger, nós temos que nos preparar, nós temos que confiar e ter fé em Deus nas guerras que vêm avançado sobre as nossas vidas. E muitas das vezes não são poucas não, irmão, são muitas guerras. Então nós temos que também nos armar para resistir o inimigo. Resistindo o inimigo com o quê? Com o quê?
com Deus, com fé e confiança na palavra de Deus. O inimigo, o rei da Síria, Senaqueribe, ele ficou zombando. Ele quis criar confusão, descredibilizando o rei Ezequias. E a gente também passa por isso, irmãos. Nós passamos por ameaças também. E o Senaqueribe ficou lá ameaçando o povo, ameaçando o rei, descredibilizando ele, descredibilizando Deus, o Deus que eles serviam. E nós também passamos por isso. O Senaqueribe, o que ele queria fazer? Ele estava fazendo a obra do inimigo. Ele queria intimidar o povo, intimidar aquelas pessoas, roubar a confiança do povo no Senhor que eles serviam. E o inimigo também faz isso conosco. Quando estamos diante de guerras, quando estamos diante de batalhas, quando estamos diante de lutas, o inimigo também vem perturbar. Ele vem querer nos intimidar, ele vem querer roubar nossa confiança em Deus, roubar nossa fé em Deus. Ele faz isso conosco, ele nos zomba, ele usa pessoas para nos zombar de nós, ele usa pessoas até do nosso sangue para zombar de nós, para nos humilhar, debochando. Muitas das vezes sugestiona nos nossos ouvidos que não vai ter jeito, que não adianta lutar, que não vai ter resposta, que Deus nos abandonou, que Deus não é conosco, que Deus é esse que faz a gente sofrer. Mas não é Deus que faz a gente sofrer, não, irmãos. É para nós aprendermos a conviver, ter amadurecimento, para termos discernimento, para termos fortalecimento e perseverança. O inimigo também debocha do nosso Deus. E com base na nossa adversidade, muitas das vezes nós entramos em crise, nas crises que nós vivemos, seja uma crise no seu casamento, uma crise na vida dos seus filhos, uma crise no meio do seu lado profissional, da porta de emprego que se encontra fechada, de uma injustiça que você está passando. O inimigo vai lá e debocha, ainda mostra pessoas para você ímpias, pessoas que servem a ele, que essas pessoas vivem melhor, que essas pessoas têm o melhor, mas que Deus é esse que você serve, que você vive desse jeito, e os que me servem vivem assim, 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 tem dinheiro, tem vida boa, tem saúde, esbanjam. É assim, irmãos, a nossa luta diária é assim. E aqueles que já passaram, aqueles que estão passando, e aqueles que vão passar. Isso não quer dizer que nós não vamos passar, não, mas nós temos que fazer o quê? Criar estratégias, nos separar, nos preparar, buscar a palavra, ouvir a palavra, nos armar com as armaduras do Senhor. Nós temos que combater essa confusão, essa incredulidade, essa intimidação do inimigo para tirar nossa confiança. Nós temos que lutar nas adversidades da vida. Nós sabemos que nós viveríamos crise, atribulações e perturbações, mas o Senhor estaria conosco, como o rei Ezequias falou. Então o rei Ezequias e o profeta Isaías, eles clamaram e oraram. Nós também temos que, na hora das nossas guerras, clamar ao céu e orar ao céu, porque nós sabemos que a força do nosso braço nós não vamos conseguir nada. Senaqueribe, ele estava se valendo na força do braço do exército dele, mas o exército de Ezequias não era de muita gente, não. Mas Ezequias falou uma coisa que é muito maravilhosa, que a gente tem que falar para a gente aqui também, que a palavra de Deus vem nos falar, e nós temos que falar para nós. Aqui ele fala: esforçai-vos e tenham de bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Olha isso, tinha uma multidão contra aquele povo, mas maior estava quem estava com ele. E no versículo 8 diz: com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Olha o que a palavra de Deus está nos fortalecendo. O Senhor sempre fala na palavra: esforçai-vos, tenham bom ânimo, não temais. E nós muitas das vezes não nos esforçamos, nós tememos, e muitas das vezes nós tiramos o bom ânimo. Ficamos com o ânimo triste, ficamos entristecidos. Então, passo a passo para que nós venhamos a vencer. E o rei Ezequias, com o profeta Isaías, eles fizeram o quê? Clamaram e oraram. Clamaram e oraram. Isso se encontra no versículo 21 a 23. E nós também precisamos orar, clamar, confiar no Senhor. Ter alguém conosco orando junto.
Eu não sei quem é que está na sua casa, quem está com você, quem é seu melhor amigo, se é seu pastor, sua pastora, se é seu irmão em Cristo, se não é, se é seu marido. Eu não sei, mas você tem que ter uma pessoa que esteja na mesma visão que a tua, que esteja buscando o mesmo caminho, a mesma direção, que eles venham clamar e orar aos céus em prol dessa situação, dessa luta, dessa batalha, dessa guerra. Então, a gente tem que ter alguém, como a gente pode ter um irmão que você confia mais e orar, vamos orar, me ajuda em oração nessa situação, eu estou nessa batalha, eu estou nessa guerra. E ora, irmãos, e ora, porque o Senhor ouviu o clamor deles. O Senhor ouviu o clamor e fez a parte dele, mas só que eles, como seres humanos, terrenos, eles fizeram a parte deles também. Elaboraram estratégias, eles fizeram as estratégias que eles elaboraram, tapando as fontes, reforçando o muro, restaurando os muros. E nós temos também que reforçar o nosso muro com a palavra de Deus. Nós temos que restaurar os nossos muros com a confiança e a fé no Senhor. E muitas das vezes nossos muros estão abalados, estão rompidos, estão quebrados. Muitas das vezes nós temos que restaurar o nosso muro dentro de nós, para que nós possamos fortalecer a nossa fé e nós venhamos a avançar, nós venhamos a vencer. E o Senhor fez o quê? Ouviu o clamor e enviou um anjo. E esse anjo destruiu os inimigos de Judá, acabou com a arrogância de Senaqueribe, livrou o povo daquela guerra, destruiu a arrogância, a intimidação, o sugestionamento, destruiu a resistência, o deboche. E hoje o Senhor vem falar conosco também, que Ele está conosco para derrubar todo o intento dos Senaqueribes que nós enfrentamos. Se há algum Senaqueribe na sua vida que se levantou contra você, que está debochando de você, que está debochando da situação que você vive, que está te humilhando, que está te apontando, que está te condenando, hoje esse Senaqueribe caiu por terra, porque o Senhor está enviando um anjo a respeito da situação da guerra, da batalha que nós estamos enfrentando. E nós estamos enfrentando guerras, irmãos, contra o mal, contra a ansiedade, contra a enfermidade, contra a separação, contra a escassez, contra o divórcio, contra a violência, contra as divisões, contra as humilhações, contra as contendas, contra as brigas, contra as divergências. Nós estamos vivendo em guerra contra o mal, contra o mundo adentrando dentro da nossa casa, da nossa vida, muitas das vezes pelos nossos muros que estão com brechas que nós permitimos. Então o Senhor fará a mesma coisa conosco. Ele vai nos livrar das mãos daqueles que nos perseguem, daqueles que debocham da nossa fé, que debocham porque nós estamos passando situações que eles podem olhar humanamente, terrenamente, debocharem de nós, achando que nós estamos passando por algum problema, que nós somos desobedientes. Mas que Deus é esse que vocês servem, que vocês só vivem na guerra, na batalha? Mas é assim, irmãos. A vida do cristão não é sabor de mel, não é um morango, não. A vida do cristão é guerra em cima de guerra, luta em cima de luta, batalha em cima de batalha, porque nós não vamos entrar no céu de qualquer jeito. Nós vamos pagar o preço, e o preço que nós estamos pagando é aqui. Nós não vamos pagar o preço lá no céu com o Senhor Jesus, com a nossa salvação eterna, com a nossa imortalidade, onde não vai haver dor, não vai haver sofrimento, não vai haver choro, não vai haver fome. Nós não vamos pagar nada lá, não. Nós estamos passando para que nós venhamos a sermos aprovados, fortalecidos, o nosso caráter venha vir um caráter de mudança, para que nós venhamos a perseverar, continuar a caminhada, buscando, orando, fortalecendo os nossos muros, levantando os nossos muros, fechando todas as brechas, usando as estratégias da palavra do Senhor, nos protegendo, nos preparando como a cidade se preparou, a cidade se armou, a cidade fechou os muros, restaurando, se reforçou, tampou as fontes para que eles não tivessem acesso à água. Então nós também temos que usar isso, irmãos, ao nosso favor. Nós temos que buscar a palavra de Deus e pedir a Ele estratégias, onde nós estamos errando, onde nós estamos
Se é uma má administração na nossa vida financeira, nós temos que pedir ao Senhor: Senhor, me dá estratégia para que eu venha a fazer as coisas corretas diante de Ti. Se eu não estou sendo generoso, se eu não estou agindo com caridade, se eu não estou obedecendo, se eu estou sendo ignorante com o meu filho, se os meus filhos estão sendo desobedientes. Eu não sei qual é a área que você está vivendo em guerra, eu não sei qual é a área que o inimigo tem debochado de você, mas eu sei te dizer que o Senhor está entrando em providência, em provisão, enviando um anjo para destruir os Senaqueribes da nossa vida, aqueles que são usados para debochar de nós, aquele que o inimigo vem fazer todo o planejamento, e muitas das vezes nós caímos por falta de vigilância, por falta de oração, por falta de fé, por cansaço, por esgotamento. Então nós temos que buscar, irmãos, orar, buscar pessoas que venham orar conosco também, e nós vemos que todo esse deboche, toda essa afronta, tudo que o inimigo tem se levantado contra a nossa vida, ele só levantou para ser derrubado, para cair, porque ele já é um derrotado. Nós não vamos ceder às derrotas que o inimigo vem implantar na nossa mente, vem implantar no nosso coração. Nós temos que fazer como a palavra nos orienta, nós temos que partir para cima, nós temos que clamar, pedir a Deus para que envie um anjo ao nosso respeito, para que venha lutar conosco nessa guerra, que nós venhamos nos preparar, que nós venhamos nos armar com a palavra de Deus, que nós venhamos nos armar com a santidade, com a fé, uma fé fortalecida, uma fé ousada, uma fé posicionada. Ah, mas isso é repetição. É repetição, porque nós temos que repetir, nós temos que replicar aquilo que temos aprendido. Porque se nós não colocarmos e falarmos e pregarmos para nós mesmos, nós vamos perecer, nós vamos perder, nós vamos parar de caminhar. Então nós temos que falar conosco, nós temos que buscar a fé e a confiança em Deus. Porque se não for a fé e a confiança, as estratégias da palavra de Deus, a obediência, a separação, a busca, a intimidade, nós temos que falar com Deus tudo aquilo que tem nos feito paralisar, todas as ameaças que temos recebido, todas as coisas que o inimigo tem feito para nos intimidar, para roubar a nossa confiança no Senhor, porque a nossa confiança está no Senhor, irmãos. Sem o Senhor nada podemos fazer, não há braço de carne que vá vencer nenhuma guerra, se nós não tivermos as mãos do Senhor nos sustentando, estendidas ao nosso favor. Nós temos que colocar o Senhor à nossa frente das nossas batalhas, das nossas guerras, porque se nós não vamos conseguir vencer sem o Senhor. Engana-se quem pensa que vai vencer algo pela sua sabedoria, pelo seu trabalho, pela sua inteligência, pela sua boa aparência, pelo seu dinheiro, pela sua saúde, pela seu vasto conhecimento. Engana-se. Você vence isso em alguns âmbitos terrenos com tudo isso. Mas haverá guerras, lutas, batalhas que você só vai poder vencer com Deus na sua frente, com Deus na sua vida. Você com uma intimidade plena com Deus. Porque sem Deus nós não somos vencedores. E nenhuma vitória nessa terra vale mais do que a nossa vitória com Deus, em Deus e para Deus, para que o nome dele seja honrado, para que o nome dele seja glorificado. Porque na hora que você receber a vitória do Senhor, depois de uma batalha travada, de uma guerra travada, onde o inimigo sugestionou várias coisas, e há pessoas que estão perdendo a guerra porque não estão colocando os olhos no Senhor e confiando no Senhor, estão confiando só naquilo que elas têm nas mãos, só naquilo que elas têm na terra. Mas nós temos que colocar a nossa esperança, a nossa fé, a nossa confiança, a nossa vontade no Senhor. Há dias que nós não levantamos sem querer fazer nada. Levantamos querendo desaparecer, não querendo lutar. Às vezes até a gente brinca, eu brinco comigo mesmo, falo: Senhor, que tanta guerra é essa, Pai? Eu acho que eu passei na fila da guerra e fiquei ali. Mas não é, irmãos. Nós pagamos um preço, nós não vamos viver a eternidade de qualquer jeito. E nós temos que vencer dia após dia, luta após luta, batalha após batalha, guerra após guerra, com o Senhor Jesus conosco.
porque sem Ele nós não vamos conseguir vencer. Nós vamos ter uma vitória ali temporária, mas não é uma vitória eterna. E nós estamos em busca da nossa vitória eterna, da nossa plenitude da eternidade, da imortalidade. Ah, mas a gente só vai viver bem lá? Não sei. Mas se for, nós vamos viver. Mas eu creio que nós vamos viver bem aqui. Porque qual é a pessoa que vivendo com Deus vai viver mal? Às vezes nós estamos entristecidos, cansados, nós estamos angustiados com as guerras, com as situações que temos vivido, não compreendemos, não entendemos, muitas das vezes nos questionamos, buscamos, mas será que eu fiz isso? Mas será que eu fiz aquilo? Irmãos, como o Senhor falou comigo, eu venho falar com todos nós temos que recalcular nossas rotas, nós temos que deixar para trás tudo aquilo que o Senhor não quer que nós venhamos a ficar ali ruminando, nós temos que ruminar a palavra, nós temos que voltar a ter a alegria do primeiro amor no Senhor, entregar a nossa vida com Ele, falar para Ele, Senhor, eu sei que está difícil, mas eu vou conseguir, eu sei que está difícil, mas o Senhor é comigo, eu sei que a luta está muito grande, que os meus inimigos, as situações que eu tenho vivido, parecem maiores do que o Senhor, mas eu continuo crendo que o Senhor é maior, que maior é quem está conosco do que aquele que vem contra nós. E quem está com você? Quem está com você nesse dia? Quem está com você à frente dessa batalha? Então, ore a Deus, se abra para falar as coisas para Deus, seja sincero para Deus, porque Ele te conhece, Ele sonda o teu coração. Pede a Deus para te dar estratégias, arrancar tudo de dentro de você, teu medo, tua ansiedade, tua preocupação, a tua falta de entendimento, a tua arrogância espiritual, a tua arrogância de achar que é melhor que o outro, de achar que tem mais que o outro, de achar que é mais importante que o outro. E nós sabemos que nós temos que ser humildes e compreender que maior é quem está conosco do que aqueles que vêm contra nós, do que aqueles que querem tirar a nossa fé, querem abalar a nossa confiança no Senhor. Que nós sejamos confiantes na palavra de Deus, que nós venhamos elaborar estratégias segundo a palavra de Deus, que nós venhamos nos preparar, tirar todas as brechas dentro dos nossos muros, do nosso coração, nos fortalecermos, clamar aos céus, orar com uma pessoa de confiança, orar com alguém que está na mesma batalha que a sua, às vezes na sua própria casa, declarar que a vitória é do Senhor, pedir ao Senhor para que Ele esteja à frente das nossas guerras, e quando nós vencermos através dEle, nós sejamos humildes o suficiente para declarar toda a honra, toda a glória, todo o poder emanado de Deus para as nossas vidas, que nós só conseguimos vencer porque Ele estava conosco, porque se nós estivéssemos sem Ele, nós não conseguiríamos vencer. Que a glória do Senhor venha estar na tua vida, que esse estudo venha abrir seus olhos, seus ouvidos, seu coração, com discernimento espiritual, com a sabedoria dos altos céus, e que nós possamos compreender a magnitude do poder e autoridade do Senhor, que nada foge ao controle dele. A nossa situação pode parecer impossível, mas nada foge ao controle dele. Deus está no controle, Ele não está em silêncio. Nós estamos sendo preparados para alcançar a nossa vitória. E quando ela chegar, irmãos, que nós venhamos sorrir, alegrar-nos e contarmos as boas novas que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. É esse estudo que eu queria deixar para nós, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, eu também quero te apresentar as pessoas que estão, Senhor, entrando no canal, as pessoas que fizeram comentários, meu Deus, seja nos vídeos, seja nos shorts. Eu quero entregar a vida delas em tuas mãos, as áreas de suas vidas, e apresentar esses nomes, Pai, para que o Senhor possa entrar com providência, que o Senhor possa entrar com cura, com libertação, com transformação, com milagre. Quero entregar a Maria Costa, a Cici Santos, a Aline Souza, Sueli Fátima, Odênia Batista, Lidiane Souza, Aniele Alves, Raimunda Dias, Ronaldo Júnior, Danilo Renan, Ana Júlia, Emiliafes, Lucas Silva, Ronaldo Rodrigues, Manuela Lopes, Alice,
Sueli Fátima, Leila Maria, Gilmara Souza, Orlando Freitas, Beatriz Araújo, Maria Rosa, Margarida Mel, Noá, Clara Oliveira, Camille Ramos, Helena Cabral e Maria Vianney. Também quero apresentar, Senhor, suas famílias, para que o Senhor faça a sua vontade na vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.